Fala família, eu sou a Aline Cortes e nós estamos em mais um Estendendo a Pregação. No Estendendo a Pregação de hoje, nós teremos a nossa convidada, que é a Joana. Seja muito bem-vinda. Nesse Estendendo a Pregação, nós vamos ter como pauta e relembrar o que foi ministrado no último domingo, que ela trouxe pra gente sobre ouvir a Deus. Foi o culto do dia 12 de maio, Dia das Mães. Então, se você não assistiu, assiste lá. Seja muito bem-vinda, Joana. Obrigada, Aline. Boa noite, família. Boa noite a todos vocês que tiram esse tempinho para estar com a gente aqui. Muito bom. Eu gosto sempre de perguntar como que essa palavra ela foi gerada no seu coração. A gente já conversou um pouco sobre isso nos bastidores, mas queria que você trouxesse aqui pra galera como que foi que o Senhor te ministrou sobre a importância de ouvir a Deus, de se aperceber a Deus. Sim. Esse foi um questionamento do meu coração, né, algum tempo atrás, que pelas muitas situações que aconteciam na minha vida, e era um tempo que eu achava que Deus não estava falando comigo, eu não conseguia ouvir o que Deus estava falando, eu não conseguia entender, e eu sempre dizia: Senhor, eu não tenho problema de vir em situações, mas eu não quero perguntar por quê, mas eu quero entender para como que eu vou fazer, em que lugar, como que eu vou andar, e nisso eu fui me questionando, a ponto de que eu fui estudar profetas do Senhor, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, que também teve problemas em ouvir o Senhor, em ser direcionado pelo Senhor, né? E foi daí que gerou no meu coração um devocional, né? Eu na minha casa com os meus questionamentos, e fluiu, essa palavra foi aparecendo conforme eu fui pesquisando. Muito bom, porque durante a ministração, eu também já conversei sobre isso nos bastidores, né? Mas me gerou uma reflexão pensando na minha vida comum. A minha profissão, eu atendo aqui pessoas com surdez e eu trabalho diretamente no cuidado da audição. E aí, durante a ministração, veio um pouco sobre a diferença do ouvir e do escutar. Na medicina, a gente diferencia assim que o ouvir é a gente recebendo a informação auditiva, só recebendo. Agora, o escutar é a gente recebendo a informação auditiva, a gente prestando atenção na informação auditiva, a gente interpretando aquilo que está sendo dito. E aí me veio essa reflexão, né? O quanto que às vezes a gente... Foi até uma coisa que você disse. A gente se apercebe que o Senhor está falando, mas a gente não está escutando o que o Senhor está falando. Então, muitas vezes a gente pode estar até ouvindo, mas a gente não está se permitindo a escutar aquilo que o Senhor quer falar conosco, né? Exatamente. Que quando eu comecei a pesquisar os textos, né, e orando em cima de cada texto, o Senhor foi falando comigo exatamente isso. Porque, por exemplo, você pega a imaturidade de Josué na época, porque ele não tinha experiência nenhuma com Deus, então ele era imaturo em ouvir o Senhor, ele não conhecia, então ele não conseguia ouvir nem ser direcionado pelo Senhor por isso. Aí você já vê no segundo texto, Jonas, ele ouviu e ele sabia que era Deus, mas ele fez totalmente diferente porque ele não queria. Então, dentro disso que você fala, ouvir é isso. A gente entender que o Senhor está falando com a gente, porque Ele tem esse poder dentro de nós de discernir, nos orientar, e a gente sente lá no fundo, né? Como eu falei, né? Eu acredito que conforme você é salvo em Cristo Jesus e é batizado, o seu espírito ele tá livre para ouvir o Senhor, entrar nesse sobrenatural e ver isso, né? E ouvir o Senhor. Então, Jonas já foi ao contrário. Jonas não quis fazer porque ele não queria fazer aquilo que era direcionado para o Senhor. Então, nós também somos assim. Então,
foi exatamente, o Senhor foi me mostrando a imaturidade, o ouvir e saber que era Ele, mas desobedecer. Então, a ministração eu quis colocar dessa maneira para a gente ver que todos nós passamos por esses processos, né? De até você realmente aceitar, porque quando você aceita, eu acredito que você já está num tempo de maturidade e tudo mais, então você consegue aceitar bem e até talvez ser que nem a nossa irmã Maria, de padecer pelas as escolhas que Deus colocou na sua vida, sim, né? Mas eu acredito que seja um processo assim de todos nós, de maturidade. Esse tema, eu te confesso que não é uma coisa que me pega de agora. Um tempo atrás eu já tinha sido muito constrangida sobre isso, né? Porque a nossa era, a nossa geração é cheia de muitas coisas. A gente é cheia de muitas coisas. YouTube, streaming, tudo. Muitas informações chegando. E a gente é aquilo. A gente tá ouvindo, mas a gente não tá escutando nada. Ou muitas vezes a gente tá absorvendo muitas coisas de uma forma tão rápida, por conta da nossa rotina de trabalho, estudo, e é casa, e é filho, que sei nem o quê, e a gente não tá refletindo naquilo que o Senhor tá dando pra gente, né? Tem um livro que se chama Espaço para Deus, é um livro do Henry Nouwen, e é muito bom que ele fala sobre isso, né? Às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, são tantas vozes internas dentro da nossa cabeça. Isso a psicologia explica bem, né? Mas são tantas vozes internas dentro da nossa cabeça que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. A gente não consegue se silenciar para ouvir a Deus, né? Principalmente quando a gente está com aflitos, ansiosos, sim, que tem muitas situações para ser resolvida e tudo isso gera em nós da resposta, né? É uma situação que eu acredito que hoje, nesse tempo que a gente tem vivido, contemporâneo, mundial, aí que tá todo mundo com muitas coisas para fazer. Muita coisa, né? Aí o que acontece você não consegue, porque você tá aqui, mas você fala, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, aprender a ouvir o Senhor você aprender, inclusive, a meditar, a esvaziar a sua mente, ler a palavra e esperar o seu espírito. Ter calma. Eu não sei dizer se a palavra é ter calma ou se esvaziar para poder ouvir, mas é você perceber que você precisa desse tempo de qualidade, né? Alguns falam que está meditando na palavra, tudo, mas eu digo que demanda exercício fazer isso, principalmente quando a gente tá com o nosso espírito aflito, ansioso, com muitas decisões a tomar. É bem assim mesmo. É muito louco, porque um tempo atrás, ano passado, tinha o profético aqui na igreja, os jovens se reuniam alguns sábados, e o Doni, ele trouxe uma atividade, uma proposta da gente ficar alguns minutos tentando sem pensar em nada, tentar ficar sem pensar em nada, em silêncio total, ensurdecedor. É horrível, porque é tudo que a gente não quer. A gente não quer ficar em silêncio muitas das vezes, pra gente não ouvir o que tá gerando de confusão dentro da nossa cabeça, e a gente também não quer se permitir a resolver essas questões e ouvir ao Senhor, né? Sim. Esse exercício é, assim, enlouquecedor, mas é um exercício necessário. Necessário. Principalmente se eu estou aflita, ansiosa, é muito preciso a gente aprender a descansar, né? A palavra de Deus diz que a gente precisa descansar, e é uma das coisas que eu tenho aprendido, né? Vou até falar aqui, né? Uma vez eu estava nesse de meditar e ficar em silêncio e o João trabalhando em casa, né? Aí eu chamei ele para vir comigo para a sala para ficar assim. Aí, tamo lá, vamos ficar em silêncio. O João, 5, né? Ficou ali, acho que não ficou 5 minutos. Ele,
que perca de tempo, um monte de coisa para fazer e você ficar. Então, na realidade, é exatamente esse o sentimento quando você vive nessa aflição de produzir o tempo todo. Produzir o tempo todo, você acha que é perca de tempo ficar parado, cuidar de você mesmo, olhar para dentro de você, sentir Deus, até ouvir uma música e tentar perceber as coisas de olhos fechados para ouvir o Senhor. Então, é um exercício difícil, sim, mas que nos últimos tempos a gente tem visto como tem sido necessário para todos nós. Sim, acho que esses momentos que a gente está aflito é quando a gente se lembra que a gente precisa disso. Mas é muito importante em todos os momentos da nossa vida, porque hoje o senso, a nossa noção de ser importante, ela é associada a ser ocupado. Pelo menos eu tenho essa percepção, tipo assim, quando você acha que uma pessoa é muito importante, a gente já associa que aquela pessoa é extremamente ocupada, burnout, não tem tempo pra nada, não tem tempo pra família, não tem tempo pra nada. E aí isso é uma falácia mesmo do inimigo, porque isso eu vejo como uma manobra, assim, tá ocupado o tempo todo, não tem tempo pra família, não tem tempo pra igreja, não tem tempo pra nada, mas isso também é uma forma de ficar colocando algumas atividades no lugar de Deus para meio que silenciar aquilo que o Senhor está tentando falar com aquela pessoa, né? Na realidade, eu até acredito que isso gera uma doença, né? Essa agitação toda. E eu acho que o Senhor, ele é equilíbrio. Sim. Então, é muito bom a gente buscar viver esse tempo de ouvir o Senhor, sabe? Buscar esse tempo de colocar, de descansar para esperar o Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz que Ele está trabalhando o tempo todo. Então, nós precisamos dar tempo. A gente não é super homens e nem super mulheres para resolver todas as coisas, né? E o nosso valor não está no que fazemos. O nosso valor está em sermos filhos e filhas amadas do Senhor. Então, é um exercício difícil. Eu confesso para você que eu aprendi a duras penas, né? Duras penas isso, porque é exatamente isso. Eu achava que o meu valor estava em fazer muitas coisas. E eu achava assim, eu não fui boa nisso, eu não fui boa naquilo, mas como uma profissional eu acredito que eu fui boa. E quando eu precisei me afastar da empresa por motivos de doenças, e eu fiquei em casa, foi muito difícil para mim esse tempo, porque eu achava que eu não tinha valor algum. Então, foram muitos os conflitos que eu tive até conseguir, ainda, ou até hoje, eu tenho que estar me exercitando o tempo todo para ouvir o Senhor e aprender a descansar nele e ouvir a direção dele, né? Porque a gente sempre fala que quer buscar essa vontade dele que é boa, perfeita e agradável, mas a gente fala isso da boca para fora, porque quando começa a vir as situações, você deixa o Senhor de lado e começa a tomar suas próprias decisões, atropelando tudo e tomando a frente. Então, muitas das vezes a gente não ora para resolver os nossos questões e vai fazendo, e isso é em relação a tudo, não é só a situação. Às vezes é ir no shopping, fazer compra, em todas as coisas. Então, aprender a descansar, ouvir o Senhor, acalmar o nosso espírito, para dizer assim, realmente é isso, sabe? Olhar para você e falar, é isso mesmo, eu não posso descansar, eu não posso ter um tempo livre, eu tenho que resolver tudo agora. Se questione se o seu propósito é resolver tudo, se tem que ser tão apressadamente, se você não pode, sabe, deixar para amanhã, descansar, ou para ouvir o que o Senhor tem para falar para você. Se de repente aquilo que Ele vai falar para você é melhor do que o que você mesmo está pensando, então se questione. Eu aprendi a me questionar muito nesse tempo e esperar um pouquinho para ouvir o Senhor. Porque eu acho que é até uma forma
da gente descredibilizar o poder de Deus e a misericórdia do Senhor. Porque o tempo todo a gente quer ocupar esse lugar de eu não preciso de descanso, eu não preciso de Deus, eu preciso de Deus só quando estoura alguma bomba, né? Só quando acontece uma coisa bombástica que aconteceu justamente por não estar diante do Senhor, com diálogo, com conversa. Porque eu não sei se você já teve essa experiência de conversar com alguém e a pessoa não deixar você terminar uma frase, dela ficar te cortando o tempo todo. Eu era assim. Ficar cortando o tempo todo. E isso é uma coisa que a gente faz com Deus. Muitas das vezes. A gente ora lá, Senhor, meu Deus. E a gente fica, eu preciso de uma resposta. A gente não espera nem a resposta, já faz. Não, e você não medita, não espera ele falar, você começa orando, Senhor, eu preciso disso, Senhor, tem misericórdia, não sei o quê. Uhum. Amém. Se levanta e sai. Não como tem nenhum tempo de ouvir, né? Não, a gente sabe que ele tem todo o poder, mas a gente precisa ter, numa amizade, um fala e o outro escuta. Com Deus é a mesma coisa. Sim. Com Deus é a mesma coisa. Então a gente precisa ter esse tempo para ouvir o Senhor, né? E o Senhor tem várias formas de falar com a gente, né? Você vê Abraão, ele falou, olha para o céu, vê a quantidade de estrelas. Então ele tem várias formas de falar com a gente. Então a gente tem que se aperceber. Se o nosso espírito ele não tiver ativado nesse sobrenatural, tudo, ele vai ter que usar o jumento, a mula, para poder falar com a gente, né? É verdade. É verdade. Durante essa ministração que foi o que a gente deu uma conversada aqui nos bastidores, né? O que mais vem no meu coração é sobre o quanto que a gente precisa se esvaziar das vozes que a gente tá na nossa cabeça. Porque se a gente tá num contexto que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas frases, muitas coisas na nossa cabeça acontecendo ao mesmo tempo, a gente mesmo não vai se permitir a ouvir ao Senhor. A gente não vai estar sensível, né? Tem algum tempo já que eu tenho orado sobre eu não deixar a presença do Senhor se passar desapercebida por mim. Então eu quero estar no lugar e eu quero perceber as movimentações do Espírito Santo naquele lugar que eu estiver. Mas quantas das vezes que a gente tá lá, a gente tá se percebendo, mas a gente tá assim... Deixa, eu tenho outra coisa pra fazer. Tem outra coisa pra fazer. Quantas vezes, eu mesmo, quem é novo convertido vai entender bem do que eu tô falando. Ou não, quem já tá há muito tempo também. Vai lá, fazer devocional, abre a Bíblia, vai estar lá. Gênesis 1, aí tá na cabeça. Meu Deus, preciso lavar a louça, preciso varrer a casa, preciso nem o quê. Tem um trabalho pra entregar. Aí você tá lendo, mas ao mesmo tempo você não tá lendo. Constantemente isso acontece, né? Eu comecei a fazer um exercício de anotar. Anotar, por exemplo, tô sentado lá pra fazer devocional e tem várias coisas na minha cabeça. Aí eu anoto no papel, faço uma lista de tudo que tá na minha cabeça pra tentar esvaziar, de colocar aquilo pra fora de alguma maneira, né? Tem me ajudado, mas ainda, mesmo assim, como a gente tem muita informação o tempo todo, isso é uma coisa que reflete, porque aí chega no final do dia, a gente tá exausto. Exausto tanto de ouvir. E pergunta, o que você ouviu hoje? O que você conversou hoje? Não sei, não entendi. Conversei, nossa, fiquei 1 hora conversando com a Joana. O que você conversou com a Joana? Não lembro. Não foi significativo. Exatamente. E assim, a gente acha que adquirir informação e ver muitas coisas vai fazer da gente pessoas mais inteligentes e tudo. Quanto que a palavra de Deus fala que o sábio fala só na hora certa, né? Ele mais se apercebe, ele mais ouve e ele só fala na hora certa. E muitas das vezes a gente vê esse monte de informação só para ter contexto, só para realmente ter contexto e tá no meio de tudo. Então, não sei, eu acredito que eu tô num tempo de desconstrução. Então, eu tô mais nesse tempo de me aquietar, sabe? De tentar ser mais centrada, não sei explicar. Então, eu acho que eu tô mais nesse tempo de aprender a ouvir um pouco mais, de deixar a agitação de lado, porque não sei se é pelas muitas coisas que já passei na vida,
Então, eu tô querendo agora realmente esse tempo, sabe? Não sei se é por conta da idade. Imagina. Mas é exatamente isso. Eu tô exatamente nesse tempo de ter qualidade, sabe? Qualidade. Então, até o que eu vou ouvir hoje, até o que eu vou ver hoje, precisa ter qualidade. Não dá para... Uma coerência, né? Exatamente. Eu penso isso também, uma coerência, porque muitas das vezes a gente precisa se autoafirmar uma importância que a gente não tem, porque a gente não é importante de nada, porque a gente não vale 50 centavos, e a gente quer ficar essa câmera, né? Opa, essa câmera. O tempo todo a gente precisa ficar se autoafirmando. Não, eu quero ser uma pessoa reconhecida e importante na minha comunidade, eu quero ser uma pessoa extremamente reconhecida, mas a gente esquece que quem precisa ser reconhecido de fato é o Senhor. E aí, nessa necessidade de ficar se autoafirmando, a gente fica ocupando a nossa agenda de coisa de uma forma irresponsável, porque a gente faz tudo mal e fica esperando elogio, aí quando recebe elogio, foi porque eu sou monstra, sou top. Mas não é. A verdade não é essa, entendeu? Na realidade, comigo já foi o contrário, né? Quando eu cheguei, eu estava até escutando aqui uma mensagem do pastor Fernando por conta disso, porque eu falei, nossa, pastor, eu não sou teóloga, eu não sei estudar, eu acho que a palavra não foi isso, mas foi só um devocional, não foi uma palavra, né? E ele estava falando, amém, foi isso que o Senhor quis, o Senhor é simples e tal, e assim, exatamente isso. Eu não quero falando de importância, né? Não quero ser importante. Eu acho assim que também isso talvez seja com a maturidade, isso a gente vai perdendo, porque, por exemplo, eu acredito que eu já sou importante para os meus filhos, para os meus netos, né? Então isso para mim basta, sabe? Então hoje eu quero ouvir o Senhor e ser amiga das pessoas, sabe? Não quero ter conteúdo. Quando eu não sei, eu digo não sei, mas eu quero viver assim nesse processo de ser ouvir o Senhor, ser direcionada por Ele e desfrutar. Exatamente por cada situação que eu já vivi. Hoje eu já não quero mais ter tanto dinheiro, eu não preciso fazer bonito para que as pessoas gostem de mim. Então o que eu quero é fazer amigos, sabe? Uma coisa que eu tenho certeza que o Senhor me chamou para andar com pessoas, sabe? E isso tem me dado assim uma alegria, sabe? Eu adoro minha casa cheia, eu adoro ouvir a minha família, minhas netas falando dos sonhos delas. Então eu adoro estar com os irmãos, com a PF. Então é nisso meu prazer, depois de tanta luta, de tanto cansaço, de trabalhar tanto, de sofrer tanto. Hoje eu quero essa vida assim. O quanto que é um privilégio, né? Também, porque mas além de ouvir ao Senhor através do nosso íntimo, através do relacionamento, né? É muito importante também dar um crédito do quanto que o Senhor, Ele usa as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quanto que o nosso ciclo de amizade, a PF mesmo, muitas das vezes, eu vou com alguns questionamentos da semana e durante a PF mesmo, algumas pessoas trazem aquilo como pauta e aquilo eu entendo que é o Senhor usando aquela pessoa para falar através da vida dela, né? Então, quanto que a gente também precisa dar, de novo, né? Todo podcast a gente tá falando de relacionamento. O quanto que a gente precisa dar valor às relações, porque a gente também consegue perceber Cristo no outro. Exatamente. E ao ouvir também o outro, o Senhor pode usar, né, a outra pessoa. E você pode se aperceber nas situações. E nisso você pode olhar e dizer assim, nossa, eu preciso melhorar nisso. Nossa, como eu sou privilegiada. Glória a Deus, Senhor, muito obrigada
como eu sou grato ao Senhor, porque eu já não tenho essa situação. Então, a construção da amizade, o ouvir o outro, o estar com as pessoas e eu estar com o Senhor te ensina muito, sim, muito, muito. E uma das coisas assim que eu tenho como experiência mesmo de Deus é quando a gente espera o Senhor falar com a gente dá passos menos perdido, menos errado na vida, verdade. Sabe? Eu nunca vou esquecer quando eu e o João casamos. Desculpa, vou contar aqui uma historinha. Não, fica à vontade, é isso que a gente quer. Quando eu e o João casamos, o João falou, não, eu quero comprar uma casa, um apartamento pra gente e tal, e vamos orar. Aí todo lugar que a gente ia, todo apartamento que a gente ia, nossa, é esse, amor, é esse. Aí o João, porque o João é muito espiritual, assim, sabe? Ele tudo tem que orar. Aí o João, o Senhor tá me falando que não é esse. Aí foi passando 1 ano, 2 anos. Aí eu comecei a visitar com ele, eu saía chorando dos lugares, porque queria aquele empreendimento ali de frente, o Hostal Campo Limpo. Nossa, eu fui ver uns 3 apartamentos, toda a vida que a gente ia, que o João falava, não senti paz, não sei o quê, eu chorava. Aí, não esqueço disso, quando foi um dia, o João orando, fez um devocional, aí o João veio compartilhar, amor, o Senhor falou no meu íntimo que nós não vamos pagar juros. Como você não vai? Quem é o pobre que não paga juros, João? Isso aí é coisa sua, não sei o quê. E aí, depois de um tempo, apareceu as inscrições na cooperativa e a gente está no apartamento hoje, 6 anos depois que a gente casou, mas o João não abriu mão de ouvir aquilo que Deus estava falando com ele, mas que se fosse por mim, já tinha feito, entrado aí na Caixa Econômica para ficar 40 anos aí pagando um apartamento. E aí ele bateu o pé. Então, assim, foi tendo essas experiências de ouvir a Deus, viver com alguém que é muito assim, sabe? E porque ele é muito fleumático, então ele tem que estar tudo. E aí, como eu sou muito sanguínea, então eu quero já. Vamos fazer o churrasco? Vamos agora. Pra mim tem que ser naquele momento. Então eu já tô pronta. E ele não, vamos esperar. Não. Então eu tenho aprendido, né, a ter um pouco de equilíbrio, né, com tudo isso, porque também você esperar demais não dá, né? Mas ouvindo o Senhor é bom. Mas o quanto que é aquilo, né? Esperou demais dentro da sua perspectiva. Exatamente. Porque o padrão, a realidade, o parâmetro de tempo do Senhor é diferente do nosso, né? Totalmente diferente. Então também se aperceber o quanto que o Senhor, ele usou o João para falar com você. Porque eu tenho certeza, eu falo com 100% de certeza, que isso foi uma forma do Senhor tratar isso em você. Foi muito, porque é exatamente isso. Eu sou muito impulsiva, né? E aí, por conta disso, eu uso os sentimentos. E tem decisões na nossa vida que não dá para ser por sentimento. Inclusive, a gente fala isso no CRAU. Que no CRAU, a gente fala para as mulheres e para os irmãos que estão lá na sala. Compra, ela não pode ser sentimental. Porque no sentimento eu tenho um desejo, mas o Senhor, a responsabilidade dele não é com os nossos desejos e com a nossa necessidade. Então, eu preciso de ter um celular de última geração? Não, eu preciso ter um celular para ligar, mas será que tem que ser o de última geração? Então, ouvir o Senhor é exatamente isso também. É aprender a ouvir o que o Espírito está falando para você em todos os sentidos. Né? E ter a humildade de reconhecer também que o nosso coração, ele é enganoso, né? Sempre. Então, a gente tem que ser humilde, ou tentar, né? Vamos tentar ser humilde de se permitir a escutar o Senhor, porque o tempo todo a gente pode estar achando que é uma coisa, mas na verdade é só a gente mesmo. É só a gente mesmo. A grande maioria, porque quando a gente fala assim, o coração, a gente está falando dos nossos sentimentos. Sim. E os nossos sentimentos sempre querem fazer a vontade da nossa carne. Sim, e aí, quantas vezes, né? Às vezes a gente, de novo aquilo, né? A gente tá tão cheio de nós mesmos que a gente tá só se ouvindo. A gente tá com o ouvido tampado, assim, para as coisas do Senhor, e a gente tá só se ouvindo o tempo todo
e a gente tá achando que é uma resposta do Senhor, mas na verdade é a gente mesmo. Não tem um exercício de esvaziar-se, de parar a confusão interna que tá dentro da gente para ouvir o Senhor. Exato. E aí tem uma coisa assim, quero vou usar um exemplo chulo, quero uma camiseta rosa. Mas eu quero muito aquela camiseta. O meu próprio inconsciente já vai buscar milhares de motivos para me comprar aquela camiseta, porque é o que eu quero. É o que eu quero. É a minha vontade. E então, eu vou ficar só vendo benefício. Aí, às vezes, vem o irmão e fala assim, mas você precisa dessa camiseta? Essa camiseta eu acho que tem isso, isso e isso. O inimigo tá tentando me destruir. Então, muitas das vezes a gente ouve conselhos que são do Senhor e a gente toma pra gente que é como se fosse algo tentando atrapalhar o nosso progresso, mas a gente nem para pra pensar assim, meu Deus, se tal pessoa tá falando isso pra mim, será mesmo que eu não devo refletir nisso? Será mesmo que isso não é o Senhor falando através dela? Porque muitas vezes nesse contexto não tem muito relacionamento, né, íntimo com o Senhor. Sim. E também uma outra coisa é quem está falando. Uhum. Se eu não dou crédito à pessoa que está falando, né, eu não ligo. Uhum. Então, às vezes, o conselho pode vir de uma pessoa simples, que ela está sendo usada pelo Senhor. Sim. Mas eu quero que venha só de um pastor, de um líder. É verdade. Então, muitas das vezes a gente não dá. Nós temos muita experiência com falas assim, né? Ministerial, né? E uma outra fala que teve, né, com a gente não, eu não quero andar com o João e com a Joana porque o João nem pai ele não vai entender as minhas dificuldades. Então, exatamente isso, porque às vezes a pessoa está colocando crédito na pessoa, não no Espírito de Deus que está na pessoa. Então, é uma outra coisa que a gente deve se aperceber ao ouvir Deus falando, é exatamente isso, porque tem pessoas que têm uma sensibilidade tão grande com o Senhor e ela é simples. Sim. E ela vai ser um canal de Deus para as nossas vidas. Sim. Então, por isso que a gente precisa aprender a ouvir as pessoas também, a ver, não posição, mas ao ouvir, ver a unção de Deus naquela pessoa, naquela simplicidade, porque o Senhor é simples. Sim. Né? Ele é simples em tudo, ele é muito simples. A gente coloca expectativa em algumas coisas que não existe, né? Não existe. Expectativa em pessoas, algumas coisas que acabam frustrando a gente se frustra com o Senhor por consequência, que é uma coisa que assim, eu imagino Deus assim, né? Quem mandou? Exato. Falando assim pra gente, quem mandou? Eu falei pra você endeusar essa pessoa, eu falei pra você colocar essa pessoa no lugar que era meu. Exatamente. Eu imagino o Senhor assim, de braço cruzado assim. Quem mandou? Você não me buscou e aí você colocou uma outra pessoa, porque nós temos a tendência, né, de fazer isso mesmo. Sim. Temos a tendência. Uma das coisas que estudando, né, até por conta das minhas próprias situações, é que eu tive muitos problemas de vir de uma família, humilde. Não, uma família que tinha muitos problemas, né? E por conta do meu relacionamento com o meu pai, que não era tão bom, eu tive muita dificuldade para conversar com Deus. Porque se o pai que eu vejo dá esse problema, eu não consigo confiar no pai invisível, no pai que eu não vejo. Então, foi um outro tempo para aprender a falar com Deus, para esperar. São todas essas coisas. Então, até a nossa alma, ela precisa estar ligada para aprender a ouvir o Senhor. Porque você vem desde a sua infância com algumas sequelas, né? E aí, quando você vem para Jesus, porque Deus está num lugar que ninguém vê, ninguém percebe, as pessoas dizem que, né, que é que nem o vento, que só sente, que não sei o quê. E aí você precisa desconstruir tudo aquilo, os seus próprios traumas, a rapidez que você quer que as coisas aconteçam na sua vida, para poder se sentir filha, para poder se sentir filho, para poder colocar Deus no lugar que realmente Ele é na sua vida e as coisas acontecerem. Sim. Então,
por isso que eu quis falar um pouco de maturidade até no caminhar com o Senhor, por Uhum. isso, porque quando a gente chega, todo mundo chega com a sua malinha de marzelas, né? Uhum. Então tem que ir desconstruindo isso para Sim. poder o Senhor ir tomando o lugar dele de verdade na nossa Uhum. vida. E aí é uma coisa simples que a gente fala, que é ouvir o Senhor muitas das vezes, né? Uhum. Não é simples. Não é mesmo. simples. A gente precisa realmente fazer um exercício e se aperceber. Eu acho que a gente precisava, desculpa, te cortei, Não. deixar de ter uma imagem do Senhor também como um carrasco, né? Porque a dificuldade de ouvir normalmente tá com alguém que a gente não tem um relacionamento, né? Exatamente. Apesar daqui a gente estar numa conversa e eu e você, a gente não tem muita proximidade, a gente tá se permitindo a escutar uma outra e manter um diálogo uma com a outra. Sim. Mas se é uma pessoa, por exemplo, que você nunca viu na vida, a gente tem essa tendência de não puxar muita conversa, de não ter muito vínculo, né? E a gente faz isso com o Senhor também, de não ter uma proximidade porque a gente não quer. Porque ultimamente tem falado muito, né, durante as últimas ministrações, sobre ser intencional nos relacionamentos. Sim. E nós também precisamos ser muito intencionais no nosso relacionamento com o Senhor. Então, assim, eu quero ouvir a Deus, expressa a sua vontade pro Senhor. Eu quero ouvir o Senhor. Tenta se esvaziar de si mesmo. Tenta manter um padrão de você tentar ser preenchido pelo Senhor, né? Então... cada um tem uma forma, né? Assim, eu, por exemplo, eu falo muito com o Senhor tomando banho no banheiro, lavando louça, né? E os meus devocionais, geralmente, é mais ou menos isso. Eu estou fazendo ali alguma coisa de casa tranquila, sabe? Com louvor e assim... Para eu ouvir o Senhor, parece que ele fala uma frase, um texto bíblico na minha cabeça, sabe? Então, é mais ou menos assim. Aí nossa, aquilo me inspira. Na hora que parece que eu estou escutando, aí eu tenho que parar. Às vezes eu tenho que anotar, e aí já de imediato vem um texto, e ali eu vou estudando aquilo. E às vezes o Senhor, ele é incisivo, né? Que nem quando eu estava na parte de Maria, falando, o Senhor falou assim, eu tenho responsabilidade com a vida das pessoas, eu me importo com a vida, eu não vou permitir que alguma coisa aconteça que seja de todo mal, porque como o mal faz parte, nós já vivemos, muitas das vezes as nossas escolhas não tem nada a ver com aquilo que o Senhor está fazendo, mas uma consequência, mas tem situações que precisa ser permitido, porque Maria sofreu muito com a situação do filho dela, mas Jesus precisava morrer e ressuscitar. Então há todo um propósito, né? Quando a gente mais se volta para o Senhor é quando a gente está sofrendo. Quando a gente mais ora e tenta buscar ouvir o Senhor é quando a gente está sofrendo. Então, o sofrimento, ele gera essa humildade que a gente precisa, sabe? A dor, ela gera essa dependência muitas das vezes. Então, se nós não tivermos isso, eu acredito que a gente é perdido completamente. Mesmo sendo convertido ao Jesus, você não consegue, porque se não tiver a dor, o medo, para poder você correr para os braços do Pai, para você buscar ouvir o Senhor, você buscar ser direcionado por Ele, até estar com pessoas. Aline, ora aqui por mim, Aline, eu já orei de tudo que é jeito, tal. Mas, então, isso faz com que a gente ouça o Senhor, esteja na presença do Senhor. Então, até o sofrimento, ele gera na nossa vida. Existe um propósito no sofrimento, né? É claro que a gente sabe que o mundo tem pessoas com realidades diferentes e a gente também precisa dizer com humildade que existem sim pessoas que sofrem mais do que outras, mas existe um propósito no sofrimento também, né?
apesar de muitas das vezes esse sofrimento ser causado por consequência de alguma burrada que a gente fez, escolhas. Algumas escolhas, né, que foram feitas durante o caminho, o Senhor, ele também é misericordioso, né? Exatamente. Eu não acredito que ele vai passar a mão na nossa cabeça, porque não vai. Ele vai disciplinar porque ele ama os seus filhos, mas ele é misericordioso, né? Eu acho que o evangelho, ele dá essa graça pra gente de mudar a mentalidade, porque se você tá vivendo uma dificuldade no mundo, você vê tudo de todo ruim, mas o evangelho, ele te permite também a refletir, né? E, Senhor, eu sei que isso está acontecendo, mas obrigado, porque o Senhor está aqui comigo. E eu vou superar. Eu sei que isso está acontecendo, mas obrigado, porque eu não estou passando por esse sofrimento sozinho. Então, é muito bom estar dentro desse ambiente. Né? Eu costumo dizer que essa vida com Jesus é a melhor coisa que tem. Sim, muito bom. Muito bom mesmo. É um caminho que eu não consigo me enxergar sem ouvir o Senhor, sem estar com pessoas. Né? Eu acredito que a tendência, né, só tem a melhorar. Quanto mais você desenvolve o seu ouvido espiritual, deixa a surdez do mundo, a influência do mundo para ouvir o Senhor, eu acredito que menos você vai sofrer, as suas emoções vão ser mais equilibradas, você vai se tornar uma pessoa mais centrada. E eu acredito, eu tenho tentado viver isso, né? Ainda as muitas vozes tentam abalar a gente, né? Mas que é o contexto que a gente vive também, né? Exatamente. Então, mas ouvindo o Senhor, você toma decisões certas, você consegue esperar o momento certo, oportuno das coisas. E ouvir o Senhor até quando não é o que a gente quer ouvir. Que às vezes acontece, né? E é difícil. É difícil ouvir o não do Senhor, mas eu acredito que é necessário, porque como ele é um pai amoroso, né? Então ele precisa falar não, porque nós somos como crianças que vai enfiar o dedinho na tomada. Com certeza. Foi muito bom esse tempo. Apesar de não parecer para nós que estamos conversando aqui, a gente já falou um montão, mas... Nossa, já é 8h40. Já falou bastante, mas eu fico muito feliz, porque essa palavra eu acredito que da mesma forma que me veio alguns conceitos pensando na minha realidade, da minha profissão, eu acredito que isso também remeteu algumas coisas para as pessoas que estavam aqui, né? Teve até um apelo para algumas pessoas aceitarem Jesus, e eu vi que algumas pessoas se propuseram. Então acho que foi um momento muito importante, apesar de você trazer isso do receio, da simplicidade. Eu sinto dizer que o Senhor, nesse momento, ele usou a sua simplicidade e ele quer a sua simplicidade, sim. Então eu agradeço a sua presença e eu queria pedir para você orar sobre isso, para que nós possamos estar dispostos a escutar o Senhor, a não ter a presença do Senhor desapercebida entre nós possamos ter a intencionalidade do nosso relacionamento com o Senhor, para que nós possamos ouvir e entender o que o Senhor está dizendo. Amém. Amém. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse dia, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento aqui, Deus. Amém. Como foi gostoso, como passou rápido, Senhor, e como sempre o Senhor tem sido o motivo, Senhor, das nossas conversas. Amém. Senhor, eu quero entrar na Tua presença agora, intercedendo por cada um que vai estar ouvindo, Senhor, por essa mensagem, Senhor, cada um que esteve aqui, por essa comunidade, Senhor. Pai, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos para te ouvir, Senhor, para ser direcionado por ti, para gerar intimidade, Senhor, amadurecimento da nossa vida espiritual, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor use cada ferramenta que a nossa comunidade tem, as pequenas famílias, o púlpito, Senhor, os nossos encontros, os ministérios, ó Deus. Pai, em
todos os lugares, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade de estar falando, de estar direcionando o teu povo, Senhor. Abre os nossos ouvidos para que, ó Deus, o teu povo erre menos, o teu povo acerte de primeiro. Eu sempre costumo falar isso, eu te pedi isso, Senhor, me ajuda para que eu não tenha que refazer, tenha retrabalho, que seja assim na vida dos meus irmãos também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada novamente, foi muito bom esse tempo. E muito obrigada para você também que ficou nos assistindo até aqui. Eu venho fazer uma chamada, né, para você que não assistiu a ministração e para você que assistiu também, para que você possa reassistir a ministração. Ela já está disponível na nossa página do YouTube. Foi a ministração do dia 12/5/2024, em que a Joana ela fala sobre essa questão do ouvir a Deus, intimidade com Deus. Então eu e a Joana, nós te convidamos a assistir essa ministração e meditar nela. Muito obrigado, fiquem com Deus, família. Tchau. Tchau.